O gerente do banco disse ao Ricardo que ele estava fazendo o melhor negócio possível. Deu 30% de entrada, R$ 90 mil, e ainda ouviu: "Parabéns, você vai pagar muito menos juros." Ricardo saiu do banco com as chaves do apartamento sentindo que tinha vencido o sistema. Mas não tinha. O banco lucrou R$ 87 mil a mais com ele do que lucraria com um comprador que tivesse dado apenas 20% de entrada. E Ricardo não viu um centavo disso. Agora, sua colega de trabalho, Patrícia, comprou um apartamento no mesmo prédio, mesmo mês, pelo mesmo preço. Ela deu 20% de entrada, investiu os R$ 30 mil que sobravam em relação à entrada do Ricardo e está pagando uma parcela levemente maior. 10 anos depois, Patrícia tem um patrimônio R$ 43 mil maior que o de Ricardo. Mesmo imóvel, mesmo banco, mesma cidade. A diferença não foi o apartamento, foi o que cada um fez ao entrar pela porta da agência. Existem 10 camadas ocultas de lucro embutidas em todo o financiamento imobiliário no Brasil. A maioria dos compradores não sabe de nenhuma, mas a que te custa mais dinheiro não está no contrato de compra, está em uma conversa que acontece antes de você chegar à mesa de assinatura, quando você ainda acha que está apenas escolhendo condições. Calculei todas as 10 camadas com números reais. Aqui está o que encontrei. A lógica que parecia óbvia. Ricardo não foi impulsivo, passou meses pesquisando, comparou bancos, consultou um simulador de financiamento. Sabia exatamente o apartamento que queria, R$ 300 mil em um bairro residencial de médio padrão. A lógica que ele usou parecia impecável. Quanto maior a entrada, menor o valor financiado, menos juros ao longo do prazo, menos dinheiro perdido. E em termos matemáticos puramente de juros pagos ao longo do contrato, ele estava certo. Com 30% de entrada, o saldo financiado era R$ 210 mil. Com 20%, seria R$ 240 mil. A diferença de R$ 30 mil financiados a 10,5% ao ano durante 30 anos representa uma economia real de aproximadamente R$ 80 mil em juros ao longo do prazo total. A lógica do Ricardo estava certa dentro de uma caixinha muito específica. O problema é que essa caixinha ignora o custo de oportunidade, ignora a inflação, ignora os produtos que o banco embute no financiamento e ignora o que você faria com os R$ 30 mil que ficaram parados como entrada adicional. Mas antes de falar sobre o custo de oportunidade, você precisa entender as camadas que aparecem antes disso, as que o banco construiu ao longo de décadas, exatamente para que você nunca pense em comparar. O 7. O custo que engloba tudo que o gerente não menciona. Quando o gerente te fala a taxa do financiamento, ele menciona a taxa nominal anual. No caso de Ricardo, 10,5% ao ano. Parece razoável. Mas existe um número que o banco é legalmente obrigado a te mostrar e que raramente é o número da conversa de mesa. O 7. O custo efetivo total. O 7 inclui a taxa de juros, mas também todos os custos obrigatórios e opcionais que fazem parte do contrato. Seguro MIP, seguro DFI, tarifas de avaliação, tarifas de registro, custos de formalização. No financiamento de Ricardo, a taxa nominal era 10,5% ao ano. O 7 era 12,3% ao ano. Essa diferença de 1,8 pontos percentuais ao ano sobre R$ 210 mil durante 30 anos representa uma diferença de quase R$ 22 mil no custo total do financiamento. O gerente nunca mencionou o 7 durante a conversa. Ricardo aceitou a taxa nominal como se fosse o custo real e só descobriu o 7 quando estava olhando o contrato para assinar. Antes de qualquer financiamento, a primeira pergunta não deve ser qual é a taxa. Deve ser, qual é o 7? Camada 2. O seguro MIP. Proteção para quem? Todo financiamento imobiliário no Brasil inclui um seguro obrigatório chamado MIP, Morte e Invalidez Permanente. A ideia é legítima. Se o mutuário falecer ou ficar inválido, o seguro quita o saldo devedor. O problema não é a existência do seguro, é o custo e para quem ele realmente serve. O seguro MIP no financiamento de Ricardo custava R$ 95 por mês no início do contrato. Com o passar dos anos e o aumento da idade do segurado, esse valor vai aumentando. Ao longo de 30 anos, o custo total do MIP no financiamento de Ricardo fica em torno de R$ 38 mil a R$ 45 mil, dependendo da taxa de reajuste por faixa etária. Ricardo poderia ter pesquisado seguros de vida independentes no mercado que ofereceriam a mesma cobertura por R$ 40 a R$ 60 por mês. A diferença ao longo do contrato, R$ 15 a R$ 25 mil. A maioria dos compradores aceita o seguro do banco sem comparar porque o gerente apresenta como obrigatório e incluso. Obrigatório é o seguro. Incluso, no banco, não é.
O seguro DFI, proteção do imóvel. Além do MIP, existe o DFI, danos físicos ao imóvel. Protege a estrutura do imóvel contra incêndio, desabamento, eventos climáticos, também obrigatório, também embutido no contrato. O custo mensal é menor, cerca de R$ 15 a R$ 30 por mês dependendo do valor do imóvel, mas ao longo de 30 anos representa mais R$ 5.400 a R$ 10.800 pagos ao banco. Existem apólices independentes no mercado a custos significativamente menores para a mesma cobertura. Novamente, a questão não é se você precisa do seguro. Precisa sim. A questão é se precisa necessariamente comprar pelo banco no preço que o banco cobra. A avaliação do imóvel. Quem paga, para quem? Antes de liberar qualquer financiamento, o banco contrata uma empresa para avaliar o imóvel que você quer comprar. O custo dessa avaliação é pago por você. No financiamento de Ricardo, a taxa de avaliação foi de R$ 3.200. O banco contrata a empresa avaliadora, você paga e você não escolhe nem a empresa nem o valor cobrado. Em alguns bancos, esse custo já vem embutido nas tarifas de formalização do contrato. Em outros, é cobrado separadamente antes mesmo de a contratação ser aprovada definitivamente. O detalhe importante, você paga essa taxa mesmo que o banco não aprove o financiamento depois da avaliação. O ITBI, o imposto que todo mundo esquece de calcular. O ITBI é o Imposto de Transmissão de Bens Imóveis, cobrado pela Prefeitura no momento da escritura. A alíquota varia por município, mas em São Paulo é 3% do valor venal do imóvel. No imóvel de R$ 300 mil do Ricardo, o ITBI foi de R$ 9 mil. Esse valor não aparece no financiamento, não aparece na proposta do banco, não aparece em nenhum simulador. Você descobre quando vai ao cartório. E se não planejou, precisa tirar esse dinheiro de algum lugar na hora que estiver mais descapitalizado, porque acabou de dar a entrada. Camadas 6 a 10. Cartório, registro, IOF, spread e tarifa de cadastro. As 5 camadas restantes são menores individualmente, mas somam um valor expressivo. O registro da escritura em cartório custou a Ricardo R$ 2.800. A taxa de abertura de crédito, que alguns bancos chamam de tarifa de cadastro ou avaliação cadastral, foi mais R$ 600. O IOF, Imposto sobre Operações Financeiras, que incide sobre operações de crédito, incluindo financiamentos imobiliários, foi calculado proporcionalmente e somou R$ 1.100. A tarifa de correspondente bancário, paga a quem intermediou o processo, chegou a R$ 800. E a tarifa de formalização e gestão do contrato, cobrada anualmente em alguns contratos, pode somar mais R$ 1.500 ao longo dos primeiros 5 anos. Somando todas as 10 camadas, o custo real total do financiamento de Ricardo foi R$ 87 mil maior do que o número que aparecia na proposta inicial do banco. Isso é o que o gerente disse que era o melhor negócio possível. O custo de oportunidade, o que Patrícia fez com os R$ 30 mil. Agora voltamos a Patrícia. Ela deu 20% de entrada, em vez de 30%. Ficou com R$ 30 mil a mais no bolso. Investiu esse valor no Tesouro IPCA+, com vencimento em 2035. Taxa do período, IPCA mais 6,5% ao ano. Em 10 anos, com a inflação média de 5% ao ano, esse investimento cresce para aproximadamente R$ 73 mil. A parcela mensal da Patrícia é R$ 260 maior que a do Ricardo, porque financiou R$ 30 mil a mais. Mas esses R$ 260 de diferença ao longo de 10 anos representam um custo total adicional de R$ 31.200. Patrícia pagou R$ 31.200 a mais de parcela, mas seu investimento rendeu R$ 43 mil de lucro líquido. Resultado, Patrícia saiu R$ 11.800 na frente de Ricardo após 10 anos, mesmo pagando parcelas maiores. E a diferença aumenta quanto mais tempo passa. Como o banco te testa? Os 3 momentos. O banco tem uma sequência de testes embutida no processo de financiamento que identifica quais clientes vão questionar e quais vão aceitar tudo silenciosamente. O primeiro teste é a simulação inicial. O gerente apresenta os números com a taxa nominal e não menciona o CET. Se você não pergunta, ele confirma que você pertence ao grupo que vai aceitar sem questionar. O segundo teste é a apresentação dos seguros. O gerente apresenta MIP e DFI como se fossem produtos do banco, não menciona que existem alternativas no mercado. Se você não pergunta se pode trazer seguro próprio para substituir o MIP, você tem esse direito. Se o banco se recusar, isso precisa constar no contrato. O terceiro teste é a assinatura do contrato. O contrato tem dezenas de páginas. A maioria das pessoas assina sem ler. As taxas e custos que não foram mencionados na proposta aparecem no contrato.
Mas se você chegou até essa etapa sem questionar nenhuma delas, o banco já sabe que você vai assinar. Estratégia passo a passo para financiar com inteligência. Passo 1. Antes de ir ao banco, simule nos portais independentes, como o comparador do Banco Central e o creditoimobiliario.org.br. Você vai chegar com um CET de referência em mãos. Passo 2. Quando o gerente apresentar a taxa, pergunte imediatamente: qual é o CET, incluindo todos os seguros e tarifas. Se ele não souber de cabeça ou hesitar, você já sabe que não está comparando corretamente. Passo 3. Pergunte explicitamente se pode trazer a apólice de seguro de vida própria para substituir o MIP. Pelo Código de Defesa do Consumidor, você tem esse direito. Se o banco se recusar, isso precisa constar no contrato. Passo 4. Pesquise o custo do ITBI na prefeitura do município onde está comprando e inclua esse valor no seu planejamento financeiro antes de comprometer toda a entrada. Passo 5. Antes de decidir o percentual de entrada, faça a conta do custo de oportunidade. Use uma calculadora de juros compostos. Invista o excedente da entrada ao IPCA mais 6% e veja quanto esse dinheiro vai valer no prazo do seu financiamento. Em muitos cenários, dar menos entrada e investir o excedente gera mais patrimônio do que dar a entrada máxima. Passo 6. Leia as páginas do contrato que especificam as tarifas e custos. Pergunte sobre cada item que não foi mencionado na proposta. Você pode negociar ou recusar tarifas que não são legalmente obrigatórias. Conclusão. Ricardo saiu do banco com as chaves do apartamento, convicto de que tinha feito o melhor negócio. E dentro da caixinha que o gerente definiu para a conversa, ele realmente fez uma boa escolha. O problema é que a caixinha do gerente excluiu 10 camadas de lucro embutidas no financiamento, excluiu o custo de oportunidade dos R$30 mil adicionais de entrada e excluiu todos os custos que aparecem antes e depois da assinatura do contrato. Patrícia não foi mais esperta do que Ricardo. Ela só fez perguntas diferentes antes de assinar. E 10 anos depois, a diferença dessas perguntas vale mais de R$40 mil. O imóvel é o maior investimento financeiro que a maioria das pessoas vai fazer na vida. Ele merece pelo menos 2 semanas de pesquisa independente antes de uma conversa com qualquer gerente de banco. Se esse vídeo te ajudou a ver algo que você não sabia que estava lá, inscreva-se no canal e ative o sino. Toda semana tem a matemática oculta por trás das decisões financeiras que você vai tomar na vida.